Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma pílula do PEC. E essa segunda lição nós estamos tratando da queda. À luz das Escrituras, nós entendemos que a queda foi um evento que ocorreu logo após o evento da criação. O Senhor criou todas as coisas em pleno estado de perfeição e Ele mesmo olhou tudo o que Ele havia feito e viu que era muito bom. Sendo que existia um ser celestial que se opôs, ele questionou a soberania do Criador e ele se opôs aos princípios do Criador e ele decidiu viver à parte, independente, de forma autônoma, à vontade do Criador. E daí começou então todo o problema, porque esse desejo de agir, de viver fora dos propósitos, questionando e se opondo à soberania do Criador, é o que nós conhecemos como iniquidade. Porque iniquidade significa isso, torcido, distorcido, fora do propósito. Tudo aquilo que é feito fora do propósito de Deus se constitui em a iniquidade. E nós introduzimos a lição de número 2, trazendo exatamente o texto do livro do profeta Ezequiel, que fala sobre a origem desse mal na raça dos celestiais. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 15, diz o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, essa inclinação de agir, de torcer o princípio, questionar a autoridade, a soberania do Criador e viver à parte da vontade dos propósitos divinos. Esse ser conhecido é o querubim ungido, um ser celestial que teve essa inclinação, deu lugar para essa inclinação e ele prosseguiu com esse intento e ele arregimentou a terça parte dos seres celestiais criados e criou uma grande rebelião que também é narrada no livro do Apocalipse de João, no capítulo de número 12. E essa rebelião não poderia ter o fim senão a expulsão desse ser celestial e da terça parte dos anjos que seguiram ele na sua rebelião. Eles foram expulsos da presença de Deus, eles não estariam mais diante da glória de Deus e junto com os seus irmãos celestiais, mas eles foram lançados fora. E uma vez fora, eles então foram construindo o seu império, o seu domínio e atuando à parte da glória divina e da presença do Criador. E esse ser acabou vindo para a realidade humana e no Jardim do Éden ele encontrou na raça humana, a partir de Eva, uma oportunidade de semear essa mesma iniquidade. Ele encontra Eva no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, ele encontra Eva diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele então começa uma conversa com Eva e nessa conversa ele então instiga Eva a questionar o Criador, a ordem do Criador, a direção do Criador. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Deus falou isso para Adão e com certeza Adão passou isso para Eva e naquela conversa com aquele animal influenciado pelo poder desse ser celestial caído, a serpente então consegue, pelo poder desse ser, influenciar Eva e Eva então toma uma atitude deliberada, assim como o ser celestial tomou. Eva então segue a sua influência, cede à tentação e ela então toma do fruto da árvore do conhecimento que ela olhou e viu que era boa e árvore boa, um fruto bom e agradável para dar entendimento. E ela come do fruto da árvore, dá para o seu marido e o seu marido come com ela. E assim a iniquidade daquele ser celestial, originada naquele ser celestial caído, expulso da glória e da presença de Deus, entra na realidade humana através da sedição de Eva e de Adão.
E aí nós precisamos entender, queridos, que nesse episódio da queda, no início desse episódio da queda, que nós trazemos aqui já na introdução da lição de número 2, ele nos mostra um detalhe muito interessante, que todos os seres celestiais e a raça humana foram dotados de uma capacidade de crença, de fé. E essa fé, quando ela é lançada sobre uma substância, ela gera consequências. Assim como a confiança é a substância que traz harmonia e ordem, uma vez a fé lançada sobre ela, a fé lançada sobre a iniquidade, ela gera caos e destruição. E foi exatamente o que aconteceu com aquele ser celestial. Ele questionou a autoridade e a soberania do Criador. E uma vez crendo naquele sentimento, naquela intenção perversa, ele então transgrediu, pecou e acabou recebendo a justa punição da parte de Deus e todos os que o seguiram. E isso inclui também a raça humana, porque Eva e Adão seguiram a sua influência e a iniquidade achada naquele ser foi introduzida na vida de Eva, na vida de Adão e na natureza humana, trazendo assim a iniquidade para a realidade humana. E agora ambos, aquele ser celestial e a terça parte dos anjos dos céus, e o homem e a mulher, foram afastados, eles foram considerados caídos, eles então transgrediram, pecaram. A origem de todo o mal que nós conhecemos hoje em dia e ao longo de toda a existência humana tem as suas raízes aí. Então cabe aqui já uma reflexão, queridos. Nós, seres humanos, somos dotados dessa capacidade de crer e a nossa crença nos leva a agir. E assim como aquele querubim e Adão e Eva depositaram essa crença na desconfiança, na incerteza, na dúvida, nós, todos os seres humanos, temos essa mesma predisposição. E é daí que vem todo o mal que está sobre a humanidade. Quando nós depositamos, quando nós usamos a nossa capacidade de fé e de crença na iniquidade, na torção dos propósitos soberanos e divinos que nós encontramos na palavra de Deus, nós então somos conduzidos por uma série de erros e de equívocos, porque nós estamos lançando a nossa fé sobre essa substância, sobre a iniquidade e não na confiança. Então assim aconteceu com aquele querubim ungido, assim aconteceu com a terça parte dos anjos dos céus que seguiram a sua rebelião, e assim aconteceu também com Eva e com Adão. E assim o mal entrou na realidade humana e desde então tem sido o que nós podemos ver todos os dias ao nosso redor, desde que o mundo é mundo e até que ele deixe de ser. Pensemos sobre essa introdução. Na próxima pílula nós estaremos falando sobre a soberba, o orgulho que precede a queda. A soberba e o orgulho que foram encontrados naquele ser celestial e também na raça humana e precederam a sua queda. É sobre isso que nós estaremos falando na próxima pílula. Peço que você continue acompanhando e que você continue refletindo. Tivemos uma linda história da criação e vimos os propósitos de Deus em toda a sua criação, que é muito bom e continua sendo. Mas houve na história dos céus e da terra esse acidente chamado queda, e é daí que vem a iniquidade que foi achada naquele ser celestial e foi introduzida na raça humana. E nas próximas lições ainda nós estaremos falando sobre o conflito das duas sementes, as moradas da iniquidade, e nós estaremos verificando com muito mais detalhes esse mal, as origens, a dinâmica e essa realidade maléfica que acabou entrando no contexto da perfeição, veio manchar a criação de Deus e os seus propósitos. Mas nós temos esperança, porque a história não termina por aí. Nós chegaremos a falar sobre a redenção e chegaremos também a
falar sobre a consumação de todas as coisas. Deus continua no controle de tudo e Ele tem um plano muito bem estabelecido, e nós vamos entender, à luz dessas 7 lições, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, nós vamos entender que o grande ministério da reconciliação apresenta o plano de redenção de Deus, onde a iniquidade já tem o seu fim decretado, e nós sabemos que essa vitória ela é mais do que garantida para Deus e para todos aqueles que o seguirem. Continue acompanhando, Deus abençoe, a paz.